A gente não falou, né, na primeira edição do programa, que a gente ficou muito falando do Botafogo, do Palmeiras, mas o Cruzeiro, né, do Fernando Diniz, perde a final para o Racing da Sul-Americana, perde a final de um jeito meio bizarro, porque com 20 minutos de jogo o Racing tinha feito 3 gols, o primeiro deles foi anulado. Mais uma vez o Cruzeiro do Fernando Diniz sofre um gol com erro em saída de bola, e isso foi muito criticado pela imprensa mineira, né? Eu acompanhei muito aí, né, que eu conheço muita gente lá da imprensa mineira, criticando muito o trabalho do Fernando Diniz no Cruzeiro, e o Cruzeiro perdendo de 3-1 para o Racing essa final da Sul-Americana, Bruno. É o Diniz que chega no Cruzeiro em baixa, porque foi demitido da seleção brasileira com 6 jogos, né? Depois é demitido do Fluminense na zona do rebaixamento, e é muito bizarro, né, cara? Eu acho que com o Diniz é até mais exagerado do que com os outros. Parece que é muito 880 o trabalho do Fernando Diniz. A gente está falando de um cara que foi campeão da Libertadores com um time que não estava entre os favoritos. O único campeão da Libertadores nos últimos anos que não estava entre os favoritos foi o Fluminense do Fernando Diniz. É bom a gente destacar isso, porque foram 2 títulos para o Flamengo que eram dos favoritos, 2 títulos do Palmeiras que eram dos favoritos. Esse ano vai ser para o Galo ou para o Botafogo que estavam entre os favoritos, mas aquele Fluminense não era favorito. Foi sim um campeão azarão da Libertadores. E foi com o Fernando Diniz. Foi o trabalho do Diniz que fez o Fluminense ser campeão da Libertadores. Só que depois disso, Bruno, um trabalho muito ruim na seleção brasileira, foi demitido com 6 jogos, um trabalho muito ruim no Fluminense, na zona do rebaixamento, com uma campanha bizarra, e agora esse começo horroroso no Cruzeiro, Bruno. Eu acho que o Cruzeiro ele teve uma queda muito por interferência do seu dono, que é o Pedro Lourenço. O Cruzeiro vinha bem com o Fernando Seabra, né? E aí teve a questão das contratações, que ele queria que colocasse os jogadores, vazou um áudio sobre isso, e a partir daí o Seabra não teve mais sossego para trabalhar, e ele acabou trocando, né? O Seabra que foi colocado pelo Ronaldo, não por ele. Então, quando se muda presidente ou dono, já dá para se esperar que o técnico não vai ter muito a paciência do novo dono ou do novo presidente, né? Porque não foi ele que escolheu. Então, acho que tem 2 coisas que mexeram no ano do Cruzeiro. O trabalho do Diniz até agora é um trabalho que está muito no início, que não está bom até agora. E talvez, se ele ficar para o ano que vem, ele consiga melhorar, mas eu não sei se ele vai ficar. Mas o trabalho dele, assim, ele não tem nem 10 jogos no Cruzeiro ainda, é muito pouco. É uma amostragem muito pequena. Mas o time vinha bem. E eu acho que, além da mudança do dono no meio da temporada e consequentemente, ele querer trocar o treinador, ele não confiava no treinador que estava lá, teve um jogo que, para mim, fez mal ao Cruzeiro. Botafogo 0, Cruzeiro 3 no Engenhão. Acho que naquele jogo criaram uma expectativa de que o time era melhor do que ele é. Porque o Cruzeiro está num momento de reconstrução. O Cruzeiro ele foi o time grande do Brasil, acho que atingiu o buraco mais fundo. O Ronaldo resgatou o time do buraco. Conseguiu colocar a casa minimamente em ordem, trazer o time para a primeira divisão. Ele conseguiu tirar o Cruzeiro da UTI. Ele não estava disposto a fazer grandes investimentos, ele era muito pé no chão, é um cara de negócios, e vendeu, e teve o seu lucro, claro, ele estava ali para ganhar dinheiro, é um negócio, para um cara que está disposto a investir mais. Só que aí já veio um investimento no meio do ano, dos 7 reforços, 2 praticamente não jogam, o Jonathan e o Peralta, 5 jogam com frequência, mas eles não são tão melhores dos que estavam ali, a ponto de, não, tem que jogar. Eles são, com exceção do Cássio, que é um goleiro consagrado, os outros 4 são bons jogadores, mas eles não são muito melhores que os outros. O Wallace e Matheus Henrique são muito melhores que Lucas Romero e Lucas Silva? Não são. O Caio Jorge está fazendo gol, é um bom jogador, mas ele não é muito melhor do que o Dineno, que jogava e se machucou, ele não é muito melhor que o Veron, não é muito melhor que o Arthur Gomes, que estava aí, foi vendido para a Rússia. Então, acho que essa mudança no meio do ano teve um peso, e a troca do treinador e a expectativa gerada depois da vitória com o Botafogo. Começaram a achar que o time era uma coisa que não é ainda. Que se você olhar no caminho de passo a passo da reconstrução, é um bom ano do Cruzeiro. O Cruzeiro, o primeiro ano, na primeira divisão, que foi o ano passado, o que tinha que fazer? Ficar na primeira divisão. Conseguiu.
Foi um primeiro passo. Segundo ano, melhorar, não correr risco. E a partir do momento que você não corre risco de rebaixamento, você vai se classificar para uma competição sul-americana. O Cruzeiro pode até ir para a Libertadores, está em 7º lugar, uma boa classificação, e chegou numa final de Copa Sul-Americana. Então, é um bom ano do Cruzeiro, mas o problema é que as pessoas aqui são muito apressadas. Elas querem que um time que há 3 anos estava num buraco muito fundo, ele seja campeão do mundo 2 anos depois. E não é assim. Mas sobre o Diniz particularmente, até agora o trabalho dele no Cruzeiro não é bom e não sei se ele vai ter tempo de tentar melhorar esse trabalho. A pressão nele é muito forte, né? A pressão lá em Minas é muito forte no trabalho do Diniz. Realmente, a princípio, é muito ruim o trabalho do Fernando Diniz. E é uma sequência, né, velho Vamp? O Diniz, ele foi muito bem, campeão da Libertadores. Parecia que ali o Diniz ia se firmar realmente como um grande treinador. Né? Que ele era muito questionado, não ganhava título de expressão. Aí vai para a seleção brasileira. Um trabalho, assim, que foi uma vergonha. Poderia ter mais tempo de trabalho? Sim. Mas nos 6 jogos que ele teve, ele perdeu para Bolívia, ele perdeu... Foram derrotas, assim, bizarras do Fernando Diniz à frente da seleção brasileira. Ele perdeu para Uruguai, Colômbia e Argentina. Foi Uruguai, Colômbia e Argentina. As derrotas dele foram Uruguai, Colômbia e Argentina. Teve jogo contra a Bolívia também, não teve, Bruno? Foi 5-1. 5-1. Ele empatou com a Venezuela em casa. Quais foram os resultados dele, Bruninho? Ele ganhou da Bolívia de 5-1 em casa, ganhou do Peru em Lima 1-0, aí empatou em casa com a Venezuela, perdeu do Uruguai em Montevidéu, perdeu para a Colômbia em Barranquilla e perdeu para a Argentina no Maracanã. Que também são as derrotas mais aceitáveis, né? Sim, o ruim foi a Venezuela. Brasileira. Né? Provavelmente, o que derrubou ele foi a péssima atuação contra o Peru e o empate com a Venezuela em casa. Sim, o resultado muito ruim foi a Venezuela mesmo, esse foi. Não, e o jogo contra o Peru foi muito ruim, né? Foi um gol nos acréscimos do Marquinhos de cabeça. Foi um jogo muito ruim. Ali, provavelmente, ele caiu ali. Agora, como explicar isso, ô velho Vamp? Depois eu quero escutar o Flávio Piperno. Um treinador campeão da Libertadores do jeito que ele foi. Todos os jogadores vangloriando pra caramba o trabalho dele. Ele falando muito do trabalho, que era o grupo, que ele não julgava o trabalho dele por conquista. Foi até legal. Foram até legais as declarações dele. De repente, o cara faz esse trabalho muito ruim na seleção e cai. Cai no Fluminense, que parecia que ele seria incaível por um bom tempo, porque ganhou a tão sonhada Libertadores, mas não saía da zona do rebaixamento com resultados horrorosos. E agora, essa situação no Cruzeiro. A pergunta que eu faço para vocês. O estilo de jogo do Diniz foi muito elogiado quando ele ganhou a Libertadores. Mas sempre quando ele perde, o estilo de jogo também é criticado. Que ele não muda, que ele não cede, que não precisa jogar sempre do mesmo jeito, com a saída de bola, com passes curtos, saindo jogando o tempo todo. E aí, vocês acham que o Diniz tem que ter uma variação realmente? Tá ultrapassado? Já sabem a forma de enfrentar o Fernando Diniz? Ou não? Ele é muito bom, mas ele precisa de tempo para trabalhar. Eu sei, Tico, que... né, ele ainda é o atual treinador campeão da Libertadores, viu? Ele é o atual, o Fluminense atual campeão, e ele é o treinador que foi campeão da última Libertadores. O que me parece que a torcida do Cruzeiro não é muito simpática ao Diniz. Ontem mesmo, assistindo o jogo, o pessoal estava vaiando ele, xingando ele. Né? E eu não sei, ó, o Cruzeiro agora tem o Grêmio no meio de semana, ele tem o Grêmio, ele tem o Palmeiras, ele tem o Red Bull Bragantino, ele tem mais outro dentro da competição aí. E para mim, se o Diniz não chegar, o Cruzeiro não chegar a disputar para a Libertadores, eu não sei se fica não, viu? O presidente lá é o dono, é torcedor também, e a torcida tá pegando no pé do Diniz demais. O último jogo é Juventude fora. Juventude fora. Quer dizer, esses 4 jogos aí, 12 pontos já vai estar em jogo. E o torcedor do Cruzeiro tá pegando no pé bastante do Diniz. Não sei se não atingir a vaga para a Libertadores do ano que vem, se o Diniz começa a temporada como treinador, não. O Bruno acabou de falar aqui, o Vasco mandou o treinador embora, né? Mandou embora o Rafael Paiva, agora depois do jogo com o Corinthians. Tem alguns treinadores que a batata tá assando pro Rogério Ceni lá na Bahia, pro próprio Diniz também, né? E é aquilo que o Bruno falou, muito rápido, né? Porque agora tem um dono por trás que tem dinheiro e de repente a coisa muda da noite pro dia, não é assim não. Ô Vamp, eu diria que é certeza, tá?
Eu diria que é certeza, se o Cruzeiro não classificar para Libertadores, com esse começo ruim de trabalho do Diniz, com a derrota do jeito que foi pro Racing na final da Sul-Americana, eu dou como certa a queda dele. A não ser que o Pedrinho tenha muito culhão, tá? Muita coragem. Porque a torcida do Cruzeiro tá revoltada. Eu acompanho muito. Ontem no lá, intervalo né? do jogo, a torcida vaiou o Diniz pra caramba, pô. Sim, ele já foi vaiado no intervalo do jogo, né? Lá no Paraguai. Então, eu acho muito difícil, muito. Até porque o Pedrinho é um dono de clube que escuta torcedor, tá? Ele escuta. E ele mesmo já disse, eu sou um presidente torcedor. Presidente não, eu sou um dono, né? Eu sou um dono torcedor. Então, vamos ver o que pode acontecer. Agora, Flávio Piperno, o Diniz tem que começar a ter uma variação ou não? Porque tem muito isso. Quando o Diniz ganha, pô, olha só, foi genial o estilo de jogo dele. Quando ele perde, porrada. Não pode sempre sair jogando assim. Levou mais um gol o Cruzeiro em saída de bola. Vocês acham que o Diniz tem que ter mais variedade? Não ficar tão preso a esse estilo de jogo dele ou não? Depende. Se o Mano Menezes também tiver que ter variedade, saber sair jogando, eu acho que sim. Se o Ramon Dias também tiver que ter variedade, também. Se o Abel Ferreira também que ter, também. Cada um tem o seu jeito de trabalhar, né? O Diniz é o cara que, desses jovens treinadores, dessa safra dele, foi o que mais se destacou. Chegou a ser campeão da Libertadores com o time do Fluminense, que a gente sabe como é que é. Então, se eu sou ele, claro, o trabalho dele já mudou muito, desde o começo até mas as ideias de jogo, claro que não tem que mudar nada. Essas ideias que o levaram à seleção, essas ideias que lhe deram uma Libertadores, essas ideias todas que fizeram com que ele chegasse onde chegou. E muitos que começaram com ele não tiveram o mesmo espaço. Com relação à saída de jogo, ainda bem que ele está fazendo isso, porque eu imagino que o presidente, o dono do clube, quando o contratou, sabia que ele fazia isso, né? Então, se você contrata um cara, você contrata um cantor de tango e ele quiser cantar fado, o negócio está meio complicado. Quando ele foi contratado porque ele fazia exatamente isso. E ele até, o dono do Cruzeiro, até boicotou o trabalho do técnico anterior porque ele queria esse treinador. Foi o treinador que ele procurou. Então, ele está cumprindo aquilo para o qual ele foi contratado. O jeito de jogar dele é esse. Se quer um treinador que joga retrancado, fechado, contra-ataque, bicão para frente, sem muita técnica, aí não devia contratar o Fernando Diniz. É muito simples isso. Eu acho que ele tem que manter o estilo dele, o jeito dele de trabalhar, e ele tem variações. Ele teve jogo aí que ele jogou totalmente fechado, mas o estilo básico dele é esse. Quem contrata esse treinador sabe quem está contratando. Se ele não fizer isso, ele não está entregando aquilo para o qual ele foi chamado. É bem isso. Se ele for demitido, é uma demonstração de incompetência do dono do time que contratou o cara errado. E muito rapidamente, né? Então ele ficaria com... Olha o que traz o novo dono do Cruzeiro. O começo dele qual foi? Ele boicotou o trabalho que estava dando certo, né? Querendo impor a escalação, que é um erro grave, e contrata um treinador que depois de 6, 7 jogos ele demite. Então me parece que o começo dele é bem pior, né? Piperno. O Fernando Diniz, ele tem 5, 6 trabalhos em Série A, né? Então, ele foi mal no Atlético Paranaense, depois no primeiro ciclo dele lá no Fluminense também. Aí ele fazia um bom campeonato no São Paulo e não deixaram ele até o fim. E aí ele ele pagou pelo sucesso inicial. O São Paulo não tinha time para chegar onde chegou e criou-se uma falsa expectativa. Não foi bem no Santos, mas fez sucesso no Fluminense e agora tem esse monte de derrotas no começo. E o que explica isso? Isso explica o fato de que, como o Fernando Diniz é um técnico de ideias menos convencionais, às quais o jogador está menos acostumado, o jogador naturalmente vai demorar mais para assimilar. Então, quem contrata o Fernando Diniz já sabe que vai precisar dar um tempo a mais. Se depois ele vai pecar ou não em vários detalhes, e eu acho que isso também aconteceu em quase todos esses trabalhos, é algo que ele tem que se virar para acertar. Mas, no básico, o dirigente que contrata o Fernando Diniz, ele não pode chamar o Diniz imaginando que aquilo vai funcionar como um choque rápido, como acontece com técnicos motivadores, que chegam, dão aquele choque, né? O time ganha 3, 4 jogos e depois volta tudo ao normal. Com o Fernando Diniz é mais ou menos o contrário. Eu acho que ele tem que evoluir mais, eu acho que ainda ele tem que abrir mão de alguns riscos, mas também é fato que
o time dele agora não tem perdido jogos por conta disso. Pode até perder por outras questões relacionadas ao trabalho dele, escolhas que não sejam exatamente as melhores, mas não tem perdido jogos por aquilo que se chama aí do dinizismo puro e tal, né? Não. Então eu acho que se contratou o Diniz, tem que dar tempo. Porque não adianta contratar o Diniz achando que em um mês você vai ter o time do Guardiola vestindo a camisa do teu clube. Mas também eu acho que cabe a crítica que não adianta o Diniz também querer emplacar o estilo de jogo dele tão rápido. Ele poderia esperar um pouquinho mais, né? Poderia seguir um pouquinho o básico, pelo menos para não deixar o time perdido como tá. Porque o Cruzeiro tá perdido, gente. O Cruzeiro tá assim, é um jogo pior que o outro. Esse começo de primeiro tempo contra o Racing foi ridículo. Então, eu concordo, tem que dar um tempo para ele. Mas ele também poderia chegar acelerando menos esse estilo dele de jogo. Né? Ir aos poucos, porque é muito diferente dos outros. E hoje se vê um Cruzeiro bem perdido.